voltar para o Brasil ou continuar nos Estados Unidos? Essa é a grande pergunta do momento e o grande debate que tem entre os imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos, aquelas pessoas que estão no Brasil e sonham em vir morar nos Estados Unidos. O que de fato é verdade, o que não é verdade? E isso é uma conversa muito séria que a gente precisa ter. Por quê? Muita gente lucra com mentira, tá? Isso acontece em vários setores na internet, a gente sabe disso, né? Muita gente vende sonho. Eu tô aqui no Postual, aqui do lado do SeaWorld em Orlando. Hoje está um dia de muito sol, aqui tem uns ônibus turistas aqui e eu vou até entrar no carro para gravar, que fica mais silencioso. Então, pessoal, é importante a gente ter em mente algo que eu tenho falado muito. Aqui nos Estados Unidos, você vai provavelmente trabalhar muito mais do que você trabalhava no Brasil, mesmo que você acredite que não. Você fala, não, mas eu já trabalho muito no Brasil. Eu sempre trabalhei muito no Brasil, mas é incomparável com o que você trabalha aqui. E essa consciência precisa existir. É claro que isso pode ser diferente para uma pessoa que venha numa situação que o cara trabalha numa multinacional e essa multinacional transfira ele para os Estados Unidos. Então, essa pessoa, ela pode sim vir em uma situação diferente, mas mais de 70% dos casos são pessoas que vêm para cá sem nenhuma expectativa de trabalho. Eu não estou falando isso baseado em pesquisa, estou falando isso baseado nas pessoas que eu conheço. A maioria que chega aqui, chega sem expectativa de trabalho nenhuma. No máximo a pessoa conhece um amigo que tem uma empresa. Muitos homens vão para limpeza, muitas mulheres vão para faxina. E aí você fala assim, mas como isso? Tem pessoas que eram empresárias no Brasil que chegam aqui e vão fazer isso. Pessoas que eram diretores de empresas que chegam aqui e vão fazer isso. Por quê? Porque você precisa ganhar em dólar. A não ser que você seja uma pessoa muito, muito rica no Brasil. Por quê? Porque o custo de vida aqui é muito alto e hoje o dólar está 6-1. Então, por mais que a pessoa tenha uma boa aposentadoria no Brasil, você provavelmente não vai conseguir pagar suas contas aqui. Outro dia eu vi um influenciador, que até é meu amigo, e ele fala muitas verdades, mas eu não vou citar o nome dele aqui. Ele falou que o custo de vida de uma família com 4 pessoas em Orlando era na faixa de $4.000. É mentira. Não é que eu estou falando que ele falou isso na maldade, mas é que provavelmente ele está se baseando em alguns dados que não são reais. Sabe? Porque ele está aqui há muito tempo, não sei se ele de repente tem uma casa própria e aí ele não está contabilizando, por exemplo, o aluguel, que é o custo mais alto, né? Então hoje você tem custos muito altos aqui e você também tem que trabalhar muito. E aí o que acontece? Por que eu acho que muita gente está voltando dos Estados Unidos para o Brasil? E existe um fator nessa equação que não está sendo contabilizado. Muita gente fala assim, aquele influenciador A tá voltando porque não tinha green card, aquele B tá voltando porque não tinha green card. Eu não acho que seja só isso, tá? Eu não acho que é só a questão da documentação. Eu acho que tem mais coisa envolvida. As pessoas estão voltando. Por exemplo, as pessoas que eu converso, tem pessoas que vieram para cá há 2, 3 anos, e que se você conversar com elas, ela fala assim, não, eu vim para cá para ter mais qualidade de vida. E ela chegou aqui, ela não teve mais qualidade de vida, ela teve menos qualidade de vida. Peraí, Alexandre, calma aí. Você está falando que você tem menos qualidade de vida em Orlando do que você tinha no Rio de Janeiro? Depende da área. Na área da segurança aqui é muito melhor. Na área do poder de compra de produtos aqui é muito melhor. Mas a questão de tempo, eu sou bem transparente com vocês. Eu estou aqui há 1 ano e meio. Desde que eu comecei a trabalhar, que eu consegui isso muito rápido, documentação de trabalho, e eu consegui, graças a Deus, me inserir em trabalhos e fazer conexões, e aí eu tenho muito trabalho hoje em dia, graças a Deus tenho muito trabalho. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu não tive um final de semana de folga. E isso no Brasil não, todo final de semana, pra mim era folga. Eu até trabalhava em alguns finais de semana sim,
Mas era raro, a maioria do sábado e domingo era descanso para mim. Eu trabalhava de segunda a sexta. Não era normal eu chegar em casa. Ontem, por exemplo, sábado, eu até postei lá no Instagram, eu cheguei em casa, era 1h30, 2 da manhã já. Essa semana foram quase todos os dias eu cheguei em casa 1h30, 2 da manhã. E aí para você ter qualidade de vida é difícil. Eu, por exemplo, eu gosto muito de praticar jiu-jitsu. Aqui eu não consigo tempo, por mais que tenha uma academia de jiu-jitsu próxima à minha casa, uma academia excelente, que o professor é meu amigo, mas eu não consigo ir da maneira que eu quero ir. Por quê? Porque eu não tenho tempo para ir. Semana teve dias que eu deixei o kimono dentro do carro e eu não conseguia ir. Para ir numa academia de musculação é mais fácil porque às vezes você consegue encaixar um horário. Mas mesmo assim, você tem essa questão da qualidade de vida. Aqui nos Estados Unidos, você precisa, deixa eu até tirar o carro daqui. Você aqui nos Estados Unidos, eu vou parar do outro lado. Você aqui nos Estados Unidos, você precisa, eu no Brasil eu gostava assim de fazer esporte muito pela questão da estética, tá? Assim, a questão de estética, questão também de saúde, mas eu sei que no Brasil as pessoas são muito ligadas na estética. Aqui nos Estados Unidos você vai precisar fazer atividade física porque você vai precisar estar bem de saúde, bem fisicamente, até para trabalhar. Um homem que vem para cá hoje, se ele vier para entrar nesse grupo que eu falo para você, esse grupo que é a maioria, esse homem ele precisa ser um cara fisicamente forte. Ele vai precisar fazer atividade física, ele vai precisar ter as pernas fortes, ter a lombar forte, porque muitos dos trabalhos que vão aparecer para ele no início são trabalhos de obra, de mudança, de força física. E, gente, a maioria entra nisso no início. Depois a pessoa pode mudar, mas no início a maioria entra nisso. Então, assim, eu não estou falando isso aqui para falar só das coisas negativas. Para mim, graças a Deus, Deus foi abrindo as portas e eu tenho trabalhado, mesmo considerando que é um tempo, muito tempo de trabalho, eu sou muito grato pelo que eu tenho conseguido já trabalhar aqui nos Estados Unidos, que eu tenho conseguido gerar, que a gente montou esse negócio de transporte de turistas e a coisa vai gerando, vai crescendo, a gente vai cada vez mais, inclusive quem tiver interesse, quem estiver vindo para Orlando, quem estiver precisando de transfer para pegar no aeroporto, para ir nos parques, para ir nos hotéis. Então, assim, isso é um trabalho muito que tem muita demanda aqui na região da região aqui de Orlando, né? Orlando é a cidade que mais recebe turistas nos Estados Unidos e briga com Paris para ser a cidade que mais recebe turistas no mundo. São mais de 100 milhões de turistas por ano. Para você ter um paralelo, o Rio de Janeiro recebe 2 milhões de turistas internacionais e mais alguns turistas que são internos do Brasil, mas 2 milhões de fora, que é mais de 100 milhões. Então, você vê a diferença, né, da pujança que é isso aqui e a quantidade de negócios que são gerados. Não dá para você falar assim, quando eu digo que a vida de muitos brasileiros é difícil aqui, é muito difícil. Porém, não dá para você dizer assim, mas a economia não é forte. A economia é fortíssima e não para de crescer. Agora está inaugurando agora no dia 22 o novo parque da Universal. Eles fizeram estradas já, novos hotéis, novos restaurantes, novas empresas de locação de carro. Então tem muito emprego nessa área. Agora, você precisa ponderar essa questão em relação às pessoas que estão voltando no Brasil. Eu acredito que existe a questão do documento, que é um ponto essencial. Eu acho que quem não tem documento hoje, ficar ilegal aqui nos Estados Unidos não vale a pena. Não sei se no passado já foi indiferente, de repente no governo do Biden isso não era tão cobrado, em algum outro governo, não sei como era na época do Obama. Eu sempre vim para cá como turista, então não como imigrante, não sei como era. Mas hoje, na atual gestão do Trump, eu acho que não vale a pena a pessoa ficar aqui sem ela ter o seu status, né? Sem ela estar dentro do seu status. Então, para quem quiser vir para os Estados Unidos, venha. Você vem como turista, fica o período que é autorizado, e antes de você sair, ou você tenta fazer um ajuste de status, ou você sai antes. Não fica ilegal, né? Não sei se o termo jurídico é ilegal, mas não fica fora de status aqui nos Estados Unidos, porque isso de fato eu acho que não vale a pena. Embora eu sei que tem um montão de gente que tá desse jeito, mas eu acho que
que não vale a pena. Agora, além dessa questão do documento, tem sim essa questão do trabalho exaustivo, né? Muitas vezes eu saio de casa, todo mundo em casa dormindo, eu chego, tá praticamente todo mundo dormindo. Isso acontece diversas vezes. Isso não é fácil, tá? É claro que eu acredito que isso seja um processo para quem chegou há pouco tempo, né? Eu tô aqui há praticamente 1 ano e meio, eu não vim de maneira planejada, eu saí do Brasil por questões políticas, então eu decidi em poucos dias, assim, vou sair do Brasil, foram realmente em dias, entre a decisão e a saída, e aí você chega aqui, você tem esse período sim, que eu acho que você passa por essa adaptação que é muito trabalhoso. Sou grato, muito grato pelo trabalho, mas eu não deixo de alertar hoje as pessoas que vêm falar comigo e às vezes a pessoa acha, não, mas os Estados Unidos, pô, eu vou para aí, aqui no Brasil tá ruim, eu vou para aí eu vou fazer dinheiro. Não é tão simples. A Disneyland é um parque de diversão. A questão de trabalho aqui é muito trabalho. O americano, ele culturalmente, ele é de muito trabalho. Tanto que a produtividade de um trabalhador americano, ela é muito maior que a produtividade de um trabalhador brasileiro. Então no Brasil a gente tem muita gente, muita legislação, sobretudo a legislação trabalhista, que permite que o cara seja meio encostado. Tem muita. A gente tem no Brasil muita gente boa? Tem. Muita gente que gosta de trabalhar? Sim. Mas tem muita gente que gosta de se dar bem. Tá? Aconteceu comigo várias vezes, das diversas empresas que eu tive, de processos trabalhistas, pessoas aproveitadoras, mas muitas pessoas que tentavam se aproveitar das brechas da legislação trabalhista, que você, mesmo fazendo tudo certo, você acaba sendo punido no Brasil. Quem é empreendedor sabe disso. Então, gente, eu queria ser bem transparente com vocês em relação a isso, e que fique bem claro que os Estados Unidos é uma experiência incrível. Você abre a sua mente, tá? Você expande os seus horizontes. Eu acho que quem puder vir, nem que seja para você ficar aqui 1 ano, 2 anos, nem que seja para ficar como estudante, é importante. Quem puder trabalhar, melhor ainda, tá? Tem um visto aí que você pode ficar 3 anos de trabalho. Tem muita gente fazendo esse visto. Então, assim, claro, você precisa de uma empresa já para fazer para ser o seu sponsor, né? Que é o seu, como se fosse o seu responsável. Então, esses vistos que você fica aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e mesmo que você volte ao Brasil depois, eu acho que você vai voltar com uma competência muito maior, você vai voltar muito mais preparado até para o mercado de trabalho que às vezes você atua hoje. Então é importante você pensar nisso. Eu acredito que todo mundo deveria ter essa experiência, se não nos Estados Unidos, em outro país, mas nos Estados Unidos você vai ter a experiência de você estar na economia mais forte do mundo, né? E no país mais poderoso do mundo, e aonde estão também as grandes empresas. Então você vai acabar fazendo negócio com grandes empresas, e aí você vai ver como eles fazem um negócio, como eles querem que você preste serviço, como é a cobrança que eles têm, como você tem que ser profissional, você não pode falhar. Então isso é extremamente importante. Vou voltar para o meu trabalho aqui, hoje é domingo, vou trabalhar provavelmente até 10 e pouco da noite, e prazer aqui falar com vocês. Se inscrevam no canal, e que Deus abençoe a América, e que Deus abençoe o Brasil. Valeu, galera!